Olá, meu nome é Beatriz Maria Ferreira dos Santos, eu sou estudante do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, faço parte do Clube de Ciências Cientistas do Jardim, sou de Toledo, Paraná, e o nome do meu projeto é Uso de extratos vegetais como acelerador de orquídeas no cultivo in vitro e desenvolvimento de cakes, fase 2. As orquídeas são plantas mundialmente cobiçadas, tanto pela sua beleza relativa como pelas suas propriedades medicinais, culinárias, seu aroma inigualável, entre outros fatores que fazem com que elas movimentem milhares de dólares todos os anos no âmbito comercial. Porém, em uma cápsula de orquídea, que pode conter até meio milhão de sementes de orquídeas, apenas 5% dessas meio milhão conseguem de fato desenvolver naturalmente. Isso porque essas sementes são extremamente dependentes de um fungo, chamado fungo micorrízico, que fornece todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, já que essas sementes são exabuminadas. Então, pensando nessa dificuldade de propagação das sementes de orquídea na natureza, foram desenvolvidos métodos de cultivo in vitro para propagar essas sementes. Porém, esses métodos tendem a ser extremamente inviáveis para pequenos produtores, floricultores e para projetos que buscam a reintrodução de espécies nativas de orquídeas em ameaça de extinção na natureza. Porque a família Orquidácea é a maior família de angiospermas, porém, a que mais sofre com ameaças de extinção. E aproximadamente 95% das orquídeas que são comercializadas legalmente são originadas de propagação artificial, segundo Clemente Mus 2009. E além disso, o tempo de cultivo da orquídea pode levar de 3 a 10 anos para alcançar sua primeira floração, o que varia da espécie e dificulta ainda mais sua propagação, além de ser a razão pela qual muitos produtores desistem de cultivar orquídeas, segundo Ferreira e Suzuki 2008. Então, o objetivo do meu projeto é reduzir o tempo e os custos do cultivo in vitro e promover um meio que seja tão bom ou semelhante aos meios comerciais. Para isso, eu comparo a eficácia do meio DIL, que seria desenvolvimento in vitro de orquídeas, que é o meio comercial desenvolvido aqui no colégio, com o meio comercial MS2. Além disso, eu comparo a eficácia do meio DIL com duas espécies distintas de orquídeas e estou adicionando extratos vegetais durante o cultivo in vitro e na produção de cakes, que são brotos que nascem de forma assexuada em caules ou hastes de orquídeas. Então, eu estou adicionando esses extratos vegetais com o intuito de acelerar o processo de desenvolvimento das orquídeas durante essas fases, para tentar, então, substituir os hormônios comerciais por extratos vegetais com índices de fitohormônios. No cultivo in vitro de Cattleya valkyriana e Epidendrum cristão, eu utilizei os extratos de Kalanchoe blossfeldiana, Kalanchoe delagoensis, Pilanthus niruri, Herbranthus robustus e Portulaca oleracea. E nos caules de Dendobro nobile, a gente testou 10 plantas diferentes, incluindo Kalanchoe dagremontiana, Pilea micropilia, Vinca, Taraxa cum officinale, Lantana camara, Bidens pilosa, Kalanchoe blossfeldiana, Kalanchoe delagoensis, Herbranthus robustus herbiex e Portulaca oleracea. Todos esses extratos foram utilizados nas concentrações de 100, 150, 200 e 250 gramas por litro. Então, para começar meu projeto, eu polinizei as orquídeas Cattleya valkyriana e Epidendrum cristato e em torno de 150 a 190 dias se girou a cápsula de orquídea já madura que a gente colheu e utilizou no meu projeto. Então, lavamos e etiquetamos 336 frascos e em seguida nós pesamos, separamos e batemos todos os extratos do meio DIL nas suas respectivas concentrações para 1 litro de água e coamos. Para o preparo do meio comercial MS2, a gente pesou o açúcar, o agar e os compostos A, B, C, D, E, F, G e VIT, que seriam vitaminas. Em seguida, nós pipetamos esses compostos em água destilada e adicionamos o açúcar. Após isso, despejamos a mistura num becker e levamos as chamas de um bico de Bunsen até que atingisse 50 graus Celsius. Foi o momento que a gente adicionou o agar para a gelificação do meio. E em seguida, nós regulamos o pH da mistura para 5,6 com a ajuda de um pH-metro digital, ácido cético e bicarbonato de sódio, porque as orquídeas tendem a se adaptar melhor em um pH mais ácido. Então, voltando ao preparo do meio de 1, nós pesamos e separamos todos os ingredientes do meio, e em seguida batemos todos esses ingredientes com seus respectivos extratos nas suas respectivas concentrações. Após isso, levamos a mistura a chamas de um bico de Bunsen até que atingisse 50 graus Celsius, que foi o momento que a gente adicionou o agar para a gelificação do meio, e após isso também regulamos o pH da mistura para 5,6 com a ajuda de um pH-metro digital, ácido cético e bicarbonato de sódio diluído em água. Então foram despejados 50 ml de meio de cultura em cada frasco e levados ao autoclave junto com os frascos do meio MS2 a 127 graus Celsius e 1,4 atm por 20 minutos. Então, após o término do ciclo, a gente vedou bem todos os frascos para reduzir os índices de contaminação. E após a gelificação do meio, a gente partiu para o processo de semeadura,
O processo de semeadura é o processo de inserção das sementes nos frascos, e ele ocorre inteiramente dentro da cuba de vidro, que é essa estrutura retangular de vidro com duas aberturas circulares e uma lâmpada incandescente para reduzir os índices de contaminação. A gente começou imergindo as cápsulas de orquídea numa solução de hipoclorito de sódio a 12% para esterilizar elas, e após isso, por 10 minutos, e após isso a gente fez a tríplice lavagem dessas cápsulas com água autoclavada para remover todo o excesso de hipoclorito. Aqui a gente tem algumas fotos do processo de semeadura, e após esse processo a gente esquenta bem as tampas dos frascos no bico de Bunsen e lacramos bem e vedamos tudo com plástico filme, com o intuito de minimizar a possibilidade de entrada de ar e possíveis contaminantes nos frascos. Após a semeadura, a gente armazena todos os frascos na sala de vegetação do colégio, expostas à luz indireta do sol, e a gente considera o desenvolvimento das sementes no meio alternativo e no meio comercial MS2, e avaliamos o desempenho dessas uma vez por semana. Para a produção de cakes a partir dos caules de Dendróbio noble, a gente começou cortando os caules em segmentos de 4 entrenós e aplicando canela em pó nas extremidades cortadas como medida antifúngica. Em seguida, os caules foram deixados por 2 dias sobre bandejas de isopor registradas com o respectivo tratamento e areia fina. Então, durante esse período, a gente pesou, bateu e coamos os respectivos extratos vegetais que são aplicados 3 vezes por semana e a gente avalia o desempenho dos cakes uma vez por semana. Resultados. Meu projeto ele encontra-se em andamento e ele não apresenta resultados estatísticos devido à demora para a germinação das sementes durante o cultivo in vitro e a demora para a produção de cakes nos caules. Porém, os resultados preliminares são extremamente satisfatórios, porque eles mostram que as sementes do meio-dia estão se desenvolvendo muito bem em determinados extratos vegetais, também em comparação ao meio MS2. E também existem pequenos brotos de orquídeas nos caules de Dendróbio noble. Aqui a gente colocou alguns resultados esperados, tanto no cultivo in vitro do meio-dia, como também no desenvolvimento de cakes de Dendróbio noble. A gente espera que no cultivo in vitro do meio-dia, o meio-dia apresente resultados semelhantes ou superiores ao meio MS2 e também pretendemos identificar pelo menos 3 extratos vegetais que consigam impulsionar o desenvolvimento das orquídeas durante essa fase. E os resultados esperados para o desenvolvimento de cakes de Dendróbio noble é também identificar pelo menos 3 extratos vegetais capazes de impulsionar o desenvolvimento de cakes, e esperamos que esses extratos superem o desempenho da água filtrada, que seria o controle, buscando assim tentar substituir os hormônios comerciais por extratos vegetais. Aqui a gente tem algumas referências do meu slide. E é isso, muito obrigada pela sua atenção!